Olá, meu nome é Shaina, eu estou aqui com o Douglas e com o Paulo. Nós vamos apresentar aqui nossa solução para essa fase. Vou dar um contexto aqui sobre o API Gateway e as lambdas. Então, a integração entre os dois funciona da seguinte forma. A gente começa ali com o cliente fazendo uma chamada para a rota de alvos, que é esse momento que é quando ele resolve se identificar com o CPF. Essa passa pelo API Gate e invocar uma lambda que irá validar o CPF dele. Com esse CPF, ele vai consultar o banco de dados, nosso banco de dados é RDS. E se esse cliente já tiver cadastrado no banco, a lambda vai gerar um JWT que vai retornar para o API Gateway com a informação do client ID do CPF do usuário. Depois disso, ele irá chamar a outra rota que está mapeada no API Gateway, que é a rota de orders, com o token JWT que foi gerado na parte anterior, né? Nesse momento, o API Gateway chama uma outra lambda, que é uma lambda que irá validar o token, e aí ela vai extrair os dados que foi passado anteriormente, né? Ela vai extrair o client ID e o CPF que está nesse JWT e vai retornar para o API Gateway uma policy com allow para que ele consiga fazer o acesso à aplicação. Essa mesma lambda validadora, ela também tem outros dois fluxos nela, que quando você passa o order sem o token, ela vai retornar uma policy com allow, permitindo o acesso não identificado, já que informar o CPF não é obrigatório. E também tem uma validação que, se o token tiver expirado ou inválido, ele vai retornar um deny e não vai permitir que essa pessoa consiga fazer o acesso à aplicação. Então, só para recapitular, o API Gate a gente tem duas rotas, uma de out e uma de order, e ela na verdade também tem um proxy para outras rotas da aplicação, como cozinha, listar os pedidos. E aí a lambda, a gente tem duas lambdas, uma que vai validar o CPF e consultar se esse CPF existe ou não. Se caso ele não existir, ele vai retornar um 404. Se caso existir, vai gerar um token com o client ID e o CPF. E aí a segunda lambda que vai validar esse token e vai permitir o cara acessar ou não a aplicação, retornando um allow ou um deny. Agora vamos passar para a demonstração de como esse fluxo está funcionando. Aqui no Insomnia, a gente tem a rota de out, como eu comentei, que aí, no caso, o usuário vai se identificar e vai passar o CPF dele. Nesse caso, aí, o usuário já tem o CPF cadastrado no banco, então ele retornou o token, e com esse token agora a gente vai chamar a rota de orders para criar um pedido. Pedido criado. Agora a gente vai só consultar esse pedido para ver se está tudo certinho. Show. Aqui a gente já consegue ver que nós temos o pedido criado com sucesso. O outro fluxo que a gente tem é que ele consegue criar o pedido sem passar token algum. E ele cria o pedido assim mesmo. Nesse caso, o usuário não se identificou. O último fluxo que a gente tem é o de proxy. Como vocês viram, chamando aquela rota ali de orders ID, passa pelo proxy. E agora, o outro fluxo que a gente tem é esse caso, o usuário passou um token inválido ou expirado, que ele vai retornar um deny. Token inválido, então a gente consegue ver que tem uma mensagem de erro, que ele não consegue chamar a aplicação. Agora vamos passar para a parte de CI/CD para mostrar para vocês como é que está no repositório. Tanto a Lambda quanto o API Gateway, elas possuem a etapa de CI/CD. Então, quando uma PR é aberta, ele executa a etapa de CI, fazendo a parte do Terraform init, Terraform plain, Terraform format check, e depois ela executa o deploy na parte de CD, efetivamente, com o Terraform init. E elas possuem um Terraform destroy para poder excluir os recursos. Nesse, nesse momento, a gente está mostrando aí que a última execução que foi feita. Um outro ponto também, que todas as nossas branches estão protegidas. Como vocês podem ver, elas têm essas mesmas regras.
Bom, basicamente a gente tem um repositório chamado Fast Food Infra, que vai provisionar ali para a gente toda a aplicação via Terraform, provisionar o EKS para a gente. Então, no arquivo main.tf, a gente vai subir uma VPC completa com subnet privada, pública e intra subnets. Ali no EKS-TF, a gente vai provisionar o cluster KS com o nome Fast Food Cluster, com o Node Group e basicamente uma instância ali do EC2 do tipo T3 Medium. Então, e também com o backend TF para guardar o estado ali do Terraform para a gente conseguir depois rodar um destroy e dar um destroy em toda a aplicação EKS. Entrando ali no CD, YAML, então, quando a gente roda ali um pull request, o que ele faz é rodar um Terraform init, depois um Terraform plain e um apply, e depois a gente sobe também um ingress controller que vai subir para a gente um load balancer do tipo NLB. Então, abrindo ali ó, o Elastic, a gente consegue ver que a gente tem um cluster do tipo Fast Food Cluster, tem um ingress Nginx controller provisionado também, e a nossa aplicação ali, Fast Food System API. Então, aí a gente tem o load balance do tipo NLB provisionado. Dando continuidade, vou apresentar aqui o CSD da aplicação, Fast Food System. Então, tá subindo aqui a nossa aplicação aqui na cloud, aqui na nossa infra junto com o nosso o EKS, o nosso cluster Kubernetes. A gente criou também um ECR para estar ali sendo nosso repositório ali de imagens, que aqui na nossa aplicação a gente vai estar buildando nossa imagem da nossa aplicação e está subindo para esse repositório para depois o nosso IKS estar utilizando essa imagem ali. Então aqui no Fast Food System a gente criou aqui mais um workflow do CD, que vai ser executado apenas quando um PR for fechado na branch main e todo o nosso fluxo aqui dos nossos jobs só vai ser executado se esse PR foi mergeado. Então, se você abrir um PR fechou porque eu desistiu ali, ele vai verificar aqui antes, não foi mergeado, então não vai executar. Beleza, então se foi mergeado, então ele vai executar primeiramente todo o nosso fluxo de CI aqui para garantir que os testes, os validadores de código, os linters, a aplicação está buildando, tudo novamente. Se o CI, a parte do CI, der sucesso, tá ok, dizer que a nossa aplicação está com capacidade ali para ser entregue, nós vamos então começar fazendo o nosso build da imagem. Vamos subir essa imagem para o nosso repositório lá na AWS, no caso, nosso ECR. Após isso, a gente inicia a etapa aqui de deploy da aplicação, que seria aqui subir a nossa aplicação ali no EKS. Então, a gente vai configurar aqui a nossa CLI da AWS com as configurações aqui do nosso cluster. Vamos verificar se já existe o nosso namespace, não vamos criar. E depois subimos a nossa aplicação com o Helm, aplicando ali os manifestos Kubernetes. Após isso, nós damos um get pods ali para estar verificando o status dos nossos pods. Também a mesma coisa para nossos services. Com isso, verificando que todos estão ali running, a gente termina aqui o nosso fluxo CI/CD, garantindo ali que a aplicação teve seu deploy ali com sucesso. Também temos aqui a nossa branch protegida aqui, nossa branch main, tendo ali ser necessário se abrir um PR antes de fazer um merge. Também é necessário passar todas as actions, então no caso, ao abrir um PR é necessário que o CI passe, senão você não consegue fazer o merge e seguir com o fluxo de entrega da aplicação. Também estamos seguindo aqui em todos os repositórios com as secrets sendo configuradas via X. Então, as credenciais da AWS, outros como database URL, outros tokens de integrações externas aqui como Mercado Pago, todas via secret. Seja qualquer dado sensível está sendo ali executado via secret. Aqui também podemos ver nossos PRs, todos que foram mergeados. Também temos aqui as nossas actions, algumas aqui trigadas manualmente, que estamos testando via ambiente ali do AWS Academy e as que foram feitas ali via Merge tem o PR fechado. Então aqui basicamente é assim, temos o CI, Build Deploy. O CI é todo aquele nosso workflow que tem o build, o lint e os testes. Ele é reutilizado no CD. Se ele é aprovado, seguimos para o build da aplicação e posteriormente o deploy.
Conseguimos ver aqui o nosso ECR, aqui as nossas imagens da nossa aplicação e também aqui diretamente com a URL do nosso API Gateway, já integrado com o HTTPS, conseguimos acessar aqui a nossa aplicação aqui, como estamos vendo o Swagger, então a nossa aplicação está entregue. Aqui, se a gente for ver também no EKS, conseguimos ver o nosso cluster, os recursos, entrar aqui no pod, por exemplo, aqui da nossa aplicação, Fast Food System API, que está rodando aqui o nosso container dentro desse pod. Então, basicamente seria isso. Esse projeto aqui para a fase 3 do nosso Tech Challenge. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente automatizou a criação da infraestrutura do nosso banco de dados, utilizando a AWS RDS, Terraform, o GitHub Actions e também o Bucket S3. A gente organizou aqui tudo em módulos, né? Então tem o RDS, Security Group, Subnet Group. A gente deixou tudo em módulos, né, para garantir o código mais limpo e mais fácil de manter. Então o primeiro módulo que a gente vai ver aqui vai ser o Security Group. A gente define aqui as regras de acesso do banco de dados. Então, ele permite ali o tráfego na porta 5432, que é a porta padrão ali do PostgreSQL, e autoriza conexões apenas no ID ali que a gente configurar nas variáveis. Aqui no código dá para ver que a gente define a entrada, o ingress, para essa porta, e a gente libera a saída, egress, para qualquer destino, ou o destino, na verdade, que a gente definir. Isso garante ali que o banco receba conexões seguras, né, que possa se comunicar externamente quando necessário. Aqui no segundo módulo a gente tem o Subnet Group, que ele cria ali o grupo de subnet privados, onde o RDS vai rodar. Então a gente utilizou ali um recurso Random Patch, que é para gerar nomes únicos, que evita ali o conflito caso precise recriar recursos mais de uma vez. E por último, né, a gente tem o módulo da RDS, que seria ali um módulo para criar mesmo a instância do banco de dados. Então a gente configura aqui PostgreSQL, a gente configura a versão, o tamanho do disco, o usuário, né, administrador e a senha. E a gente aplica aqui umas tags com o nome do projeto e o ambiente para facilitar a identificação na AWS. Então todos esses módulos a gente chama nesse arquivo aqui o main.tf, e as variáveis ficam separadas em um arquivo diferente, né, que seria variables.tf, o que ajuda a gente a manter ali o código organizado e seguro para ninguém conseguir pegar essas variáveis, né. E então agora um ponto importante também, que seria o nosso back-end. Aqui no arquivo back-end, a gente configurou o Terraform para armazenar o state file em um bucket S3. E isso é muito bom porque a gente garante ali o estado da infraestrutura que fique centralizado, versionado e bloqueado quando alguém estiver aplicando algumas mudanças, que evita conflito e inconsistências, né? Então a gente aqui configurou o bucket, o caminho do arquivo, que seria aqui, a região e a criptografia habilitada. Agora falando mais no CI/CD com GitHub Actions, que a gente definiu nessa pasta aqui. O workflow se chama aqui Terraform RDS Deploy, e ele roda automaticamente assim que a gente faz um push ali na branch da main, ou manual, se a gente quiser também disparar pelo botão que tem ali no GitHub Actions. Agora dando uma olhada aqui nesse arquivo, né? No início a gente garante ali o gatilho e as variáveis do ambiente que vem do GitHub Secrets, como a chave da AWS, o ID da VPC e a subnets e a senha do banco também. Depois vem os passos principais. Primeiro, o checkout do repositório, para trazer todo o código para o ambiente da pipeline. Em seguida, a configuração da credencial do AWS, utilizando ali a Actions oficial da Amazon. E depois a gente instala ali a versão do Terraform, que a gente cria um arquivo chamado terraform.tfvars temporário, e a gente passa os valores que vêm dos secrets, lá do GitHub Secrets. Aí assim a gente não precisa deixar os dados sensíveis dentro do repositório, né? Logo depois, a pipeline verifica se o bucket S3 já existe. E se ele não existir, ele cria ali automaticamente, que evita o versionamento também. E assim a gente começa os comandos principais do Terraform. Então, depois que a pipeline roda e tudo isso acontece, né, o banco de dados RDS é criado automaticamente. Então, aqui é como o Terraform RDS Deploy funciona, né? Ele começa aqui no Setup Job, Checkout Repository, depois configura as credenciais da AWS, faz o setup do Terraform, ele cria ali temporariamente o terraform.tfvars, que eu já tinha explicado anteriormente. Aqui ele vê se o S3 bucket existe, se não existe ele cria. Aqui ele começa o Terraform init, depois o Terraform format, o Terraform validate, Terraform play, ele vai fazer todas as configurações aqui, e finalmente Terraform apply para aplicar todas essas informações, né? Então aqui a gente tem a criação da instância do banco de dados. Então aqui fica um tempinho criando ele e tudo mais.
Depois, a gente tem o Post Configure AWS Credentials, Post Checkout Repository e, por fim, termina de completar todos esses passos. E aqui a gente tem o nosso banco, né, criado, como eu falei, com um nome aleatório para que não haja conflitos. Então, a gente tem todas as seguranças e conexões aqui, a gente tem o endpoint, a gente tem a VPC criado, subnets, tudo criado através do Terraform, que a gente fez lá no GitHub Actions, que vai subir junto, né? A gente tem aqui as regras de grupos de segurança, que a gente pode criar também junto, a replicação, identificador do banco de dados. Então, isso tudo fica tudo automatizado, de uma maneira mais fácil, pelo Terraform. Então, a gente tem aqui as configurações, né, que o nosso banco de dados, o nome de usuário, a senha, os recursos que a gente colocou, a versão do mecanismo, tudo isso criado pelo nosso Terraform. Agora, explicando um pouquinho para vocês ali sobre o nosso banco de dados, do que a gente também fez de documentação. A gente criou esse diagrama de banco de dados, então aqui tá todas as nossas tabelas e fez essa documentação para o nosso projeto ficar mais completo. A gente documentou sobre o nosso banco de dados também, por que a gente escolheu o PostgRE, os motivos, todos os padrões de modelagem de dados que a gente utilizou. Então tem aqui tabelas no plural, campo em Snake Case, tudo isso a gente documentou nessa parte junto com o nosso desenho do diagrama de banco de dados que a gente fez. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da explicação da nossa infraestrutura de banco de dados utilizando o RDS, GitS3, Terraform e GitHub Actions.